porque Dia das Mães estava chegando, e assim, agora eu já não tenho mais de bebês em casa. Meu caçulinha está com 14 anos, é o mais alto da casa, Henrique já é um homem também. Então, assim, isso trouxe uma melancolia, digamos assim. Mas, assim, eu estava pesquisando sobre as mães da Bíblia, né? E, assim, eu vi muitos exemplos de mães edificadoras, mães educadoras, mães que entregaram os filhos até para servirem na casa do Senhor, servirem a profetas. E teve uma passagem da Bíblia que me marcou muito, que é 2 Timóteo 1:5. E ele fala assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nossa, essa passagem, essa fé não fingida, ela mexeu tanto comigo, porque eu fiquei pensando muito o que eu estava deixando de legado para os meus filhos, né? Porque daqui a pouco eles estão seguindo a vida deles, o que eles estão levando disso, assim, né? Desse tempo que eu passei junto deles, educando. E eu vi ali que é isso que eu quero deixar de legado para eles, sabe? Uma fé não fingida, uma fé, como diz ali a palavra, que é habitual, né? Que ela habita na rotina da gente, no nosso cotidiano. E é isso que eu quero deixar, né? Uma palavra que é viva, que acontece realmente no meu dia a dia, na minha rotina, quando eu ensino meus filhos a perdoar, pedindo perdão, né? Quando eu ensino que servir na casa do Senhor é alegria, quando eu me alegro que eu estou na escala. E são tantas outras maneiras que a gente aplica, né? Assim, a palavra de Deus no amor, na nossa rotina, em coisas simples, no nosso cotidiano, no cuidado da nossa casa, no cuidado com o nosso irmão, quando a gente ora por um irmão que nem sabe que a gente está orando por ele, sabe? E os nossos filhos vivem isso, vivem na realidade, entendeu? Na humildade, na simplicidade da nossa rotina, sabe? E é isso que eu oro, porque assim, foi isso que formou, né, o caráter de Timóteo, que vinha de um lar que o pai era grego, mas a mãe não, a mãe vivia a palavra, vivia no real, né? Já tinha isso de berço. Eu não tive um berço evangélico, mas meus filhos terão um berço evangélico, e eu creio que os filhos dele, né, também terão. Então, é isso que eu oro hoje, igreja. Eu convido vocês a viverem isso também e a clamar por isso, por essa fé não fingida, essa fé que habita realmente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, vamos orar. Amém, Senhor. Pai, toma o teu trono aqui nesse lugar, Senhor. Toma, Senhor, aqui é tudo para celebrar o teu nome, Senhor. Tudo aqui é teu, Senhor. Ó, Senhor, vivemos com alegria de louvar o teu nome, Senhor. Senhor, tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Teu Espírito Santo tenha liberdade para estar nos curando, nos tratando, Senhor. Nos esvaziando na nossa autossuficiência, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver essa fé, Senhor, essa fé genuína, essa fé não fingida, Senhor. Ensina-nos, Senhor, nos dá um coração, Senhor, ensinável, Jesus, né? Nessa manhã, Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome, honrar o Teu nome, Te convidar, Senhor. Estamos dispostos, Senhor, temos sede da Tua palavra, Senhor. Louvamos, Senhor, louvamos com alegria o Teu nome aqui, Senhor. A Four Seasons te adora, Senhor, a Four Seasons louva o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, toda glória a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, nessa manhã. Queremos voltar todo o nosso ser para Ti, Senhor, até Te encontrar, Senhor. A Ti seja toda a glória, toda a honra, Senhor, todo o louvor.
que você encontre o Senhor. Espera nele, faz a sua alma descansar agora de toda distração, até que você o encontre. More than
song that we sing, more than anything, I need you more than everything, more than a song I sing, more than an next heartbeat, I need you que a gente te adore de todo o nosso coração. You are worthy, Lord, of all our praise. With all our hearts, we just sing to you because you are worthy. Highest
still being loosed. God, we believe, and yes, we can see the wonders are still what you do. The bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe, and yes, we can see the wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. We're waiting for you, Jesus. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. We need a Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe, and yes, we can see the wonders are still what you do. We are here for you. Yes, you are. Come and do what you do. We are here for you, Jesus. Come and do what you do. We set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. We need a move. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. We believe in you, Lord. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in
nosso coração diante do Senhor. O Senhor não espera de nós nenhum sacrifício que não seja o nosso próprio coração, a inclinação dos nossos pensamentos, dos nossos desejos para Ele. Essa é a maior oferta que a gente pode dar. The biggest offering that we can give to the Lord is our thoughts, everything we have inside of us. Amém, Senhor. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Receive our praise, Lord, our worship. Recebe, Senhor, o clamor do nosso coração. Oh Lord, listen to our cry, Lord, to you. Por mais de Ti. We need more of you. Nosso clamor por mais de Ti. Cry out for more of you, Lord. Mais da Tua presença. More of your presence. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you're welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you're welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. By your presence, oh, your presence, Lord. By your presence, Lord. Aleluia. Queria nesse momento, se você tiver sua oferta, seu dízimo, que você possa trazer nesse mesmo mover de adoração, oferecendo ao Senhor o seu coração, a sua oferta, o seu amor, a sua gratidão. In the same spirit, let's bring to the Lord our offering, our tithes, our offering to God. The same way we offer our hearts, we offer our praise, we offer our worship. We want to offer you, Jesus, everything we have, everything we have in our hearts today to give you. We want to give you everything, Jesus. We are grateful for your power, for your love, for your mercy. So if you have, you can bring it. Any offer. Pode trazer sua oferta. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos mais de ti, Senhor. Continue falando, agindo, nos levando, Senhor, para o centro da tua presença, Pai, para o centro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Amém. Happy Mother's Day a todas as mamães aí. Muito bom, né? Thank you. Thank you. Muito obrigado a todos pelos... Já recebi, estou desde ontem recebendo parabéns, né? Benção. Muito obrigado. Vocês são especiais realmente, assim, são nossa família. É muito bom a gente poder se sentir em casa, se sentir em família aqui. É bom, bom demais. Glória a Jesus. Antes da gente prosseguir, quero agradecer a muitos irmãos também que se dispuseram a ofertar para o retiro, né? Para que aqueles que não têm condições de ir, possam ir. E é tão tremendo, né? Porque há umas 2 semanas atrás a gente, né, compartilhou com alguns irmãos, né, o Board de Finanças que ajuda a cuidar, né, ajudar a gente a tomar algumas decisões, né? E o número de pessoas esse ano que não podem pagar é bem grande, né? Bem maior do que a maioria de todos os outros anos. Mas todos sentiram a mesma paz, né? Não, amém. Deus vai suprir. Deus sempre provê, Deus sempre envia, né? E essa semana a gente começou, desde a semana passada a gente começou a receber ofertas de algumas pessoas, olha, para ajudar quem não pode ir, para ajudar quem não pode ir, para ajudar quem não pode ir. E alguns, né, dando pouco, alguns dando um pouco mais. E, gente, como é poderoso isso, né? E a gente não pode se mover pela necessidade, né? Eu aprendo muito isso, né? Porque se a gente se move pela necessidade, muitas famílias não iriam. A gente ia falar, infelizmente, vocês não podem ir, né? A gente não tem o que fazer. Mas a gente teve uma direção clara de não deixar ninguém de fora por problema ou dificuldade financeira, né? E
eu não lembro, eu coloquei no grupo, se alguém tiver os números aí, mas até sexta-feira que a gente fez o balanço de quanto a gente recebeu de oferta extra, né? Eu sei que a cantina deu uns 200 e poucos dólares, né? Então já paga uma pessoa. Eita, tem aqui, calma aí. Amém. E até sexta-feira a gente já tinha recebido 900 dólares de oferta extra para cobrir aqueles que não podem ir. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é muito poderoso, porque uma decisão nossa, uma decisão sua de ofertar a vida de alguém pode mudar a vida de alguém, pode mudar a família de alguém, né? E é tão poderoso isso, eu fico feliz e emocionado porque isso é igreja, né? Quando a gente vê o começo da igreja lá em Atos, era isso. Aqueles que não tinham traziam suas dificuldades. E aqueles que tinham ajudavam a cobrir aqueles que não tinham, né? E diz a palavra que não faltava nada entre eles. Isso é poderoso, isso é muito poderoso. Então eu quero te incentivar a continuar sendo generoso, agradecer pela sua generosidade. E sempre que você se mover, não se mova pela necessidade. Nem pela necessidade da igreja ou pela sua necessidade, mas se mova por amor, né? E aí o Senhor encontra um lugar de fazer multiplicar. Isso é tremendo. Quando o nosso coração se coloca no lugar certo, Senhor, eu quero dar porque eu te amo, porque eu quero oferecer a Ti. Aí o Senhor multiplica e dá mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa. E em nome de Jesus eu creio que a gente vai superar as expectativas, né? Já superou as minhas. A minha fé acho que era muito pequena. Mas aquilo que o Senhor faz é muito grande. Amém? Vem cá. Rapidinho, gente. Todo mundo que vai no retiro é muito importante preencher o waiver que eu mandei, o form no grupo. Quem viu o waiver form that I sent no group? Por favor, preencham, porque aqui não é Brasil. There is no way that you're gonna go in. Não dá para entrar. Se o seu nome não estiver lá, não pode entrar no camp, entendeu? Então, please, por favor, me mandem. Não é para mim, na verdade, você entra e ele já vai direto para o camp, mas eu depois tenho como ver quem já mandou, quem não mandou. Por favor, help me. A gente vai estar mandando as instruções mais detalhadas, tá, do camp, o que levar, tudo isso, então fica tranquilo, tá? Jejum, glória a Deus, uma semana já passou, hein? Deus é bom, mas temos mais uma semana, depois one more week, ok? For the fasting. E eu sei que tem sido muito bom, né? God has speaking with me a lot. Então, que a gente continue com esse coração quebrantado diante do Senhor, clamando por esses dias lá. Amém? Bom, continuamos com a reunião de Café dos Homens e a reunião das mulheres também, essa semana. Acho que é isso. Amém? Crianças, venham. Vamos orar. Come on. Tão bonitas para mami. Amém. Estenda sua mão. Vamos aqui profetizar, orar sobre eles. Amém. Amém, Senhor, nós te adoramos e queremos, Senhor, interceder pelas crianças mais uma vez, Senhor, pedir que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal, Senhor, que o teu sangue esteja sempre sobre a vida deles, que eles sejam guardados, Senhor, no físico, no emocional, no espiritual. Guarda, Senhor, em nome de Jesus e enche do teu Espírito. Senhor, continuamos orando pela revelação verdadeira de quem o Senhor é, do Senhor como Pai, do Senhor como um Pai amoroso, Senhor. Que o Senhor os livre de toda religiosidade, mas que eles tenham uma vida renovada em Ti todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E abençoe as professoras, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Então vou chamar a minha irmã, pastora Diana. Sempre tem uma palavra poderosa. Ô, glória. Se prepara aí, hein? Amém. Vamos orar por ela aqui também, gente. Amém, Senhor. Nós queremos cobrir a vida da Diana agora, Senhor. E pedir por mais do teu óleo, do teu azeite. Senhor, eu creio que essa palavra vem do teu trono, Senhor. E eu clamo para que os nossos corações estejam preparados, Senhor. Queremos, Senhor, preparar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, Senhor, prestar atenção naquilo que vai ser falado, que o Teu Espírito, Senhor, seja quem fale aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Todo mundo acordado? Ai, já é o Dia das Mães, né? Esse papel, assim, tão importante nas nossas vidas, né? Ainda que você não seja mãe, você tem uma mãe. E eu gosto, o pastor Luciano Subirá tem um livro que ele fala sobre a família. E ele fala do papel da mãe, né? Ele ilustra o agir do Espírito Santo como o papel da mãe. Eu acho tão bacana isso, né? Porque o Espírito Santo, esse que a gente louvou hoje aqui, que a gente cantou sobre ele aqui, esse que nos instrui, esse que nos consola, né? Esse que nos ajuda, né? Então, se você teve uma mãe que cumpriu esses papéis, glória a Deus por isso. Se você não teve, que você possa liberar no seu coração esse perdão, que você possa receber esse consolo do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Que Ele possa cumprir esse papel, suprir as suas carências. Eu sei que hoje é um dia também difícil, porque alguns de nós estamos longe da nossa mãe, né? Alguns de nós têm essa distância, mas eu oro também para que esse mesmo Espírito possa consolar o teu coração, possa consolar também o coração das suas mães, onde elas estiverem, que o Senhor possa fazer esse papel, né? E para aquelas que ainda não são mães, que um dia serão mães, que você também possa tomar essa missão, né? Entendendo esse papel tão importante que o Senhor nos dá. E ao preparar essa palavra, eu sabia que eu ia ministrar no Dia das Mães, mas foi muito providencial do Senhor, né? A gente começa a ficar atento a como o Senhor vai ministrando o nosso coração, e Ele sabe, né? Antes da gente, todas as coisas. Eu tive uma conversa com uma mãe esses dias, e uma mãe que teve um problema muito sério com seu filho. Esse filho estava se distanciando de Deus. Esse filho estava passando por conflitos, questionamentos muito sérios. E, glória a Deus, a gente tem visto Deus agir, Deus fazer coisas maravilhosas. Mas uma coisa ela me disse, e me chamou muito a atenção. E eu vou... Ela disse assim para mim: eu aprendi nessa jornada que eu precisava não só estar perto do meu filho, eu precisava ser íntima, eu precisava estar próxima. E aí eu fiquei com aquilo, né? Aquilo ficou ruminando na minha mente. Ela falou, eu precisava dar ouvidos ao meu filho. Eu precisava que ele encontrasse em mim, nesse momento, uma representação do amor do Pai. Porque provavelmente ele não estava se achando merecedor desse amor. Então eu, como mãe, eu precisei abrir mão da minha decepção com aquela situação, da minha tristeza, do meu orgulho, e me sentar com meu filho para ouvir o que ele tinha a me dizer. Mesmo que aquilo viesse a, né, ferir meu coração, mesmo que aquilo não fosse o que eu queria ouvir, eu queria ser próxima. E ela falou, eu aprendi ali, Diana, que aquele lugar era o lugar de libertação do meu filho. Se ele se sentisse amado ali por mim, ele ia poder receber de volta o amor de Deus.
E aquela conversa ali já tem semanas que ela tá no meu coração, assim, ó. Senhor, o Senhor está falando comigo, né? E eu procuro estar muito perto das minhas filhas, né? A gente está sempre junto, mesmo a Vitória estando longe, a gente se fala todo dia. Mas eu tenho tentado ainda ser mais intencional, desde que eu ouvi tudo isso. Porque eu vejo que muitas vezes a gente está perto, mas a gente está longe, né? Muitas vezes a gente está nessa convivência do dia a dia com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, mas na verdade a gente talvez nem os conheça mais, não sabe o que está passando. Eu como pessoa, eu procuro ouvir quem está ao meu redor, eu tenho buscado ser uma pessoa mais atenta, estar com alguém ouvindo de verdade, dando ouvidos. Né? Como pastor, isso é muito importante, mas antes disso, assim, como pessoa, me interessar pela vida do outro, né? De perceber como está o estado emocional dessa pessoa, de estar atenta. Talvez algumas vão passar, mas eu sinto, né? E essa conversa toda mexeu muito comigo, porque era como, meu Deus, talvez tenha alguém muito próximo, precisando ser ouvido, precisando sentir o amor de Deus a partir da minha escuta, e talvez eu não esteja percebendo. E em tempos em que a gente acha que conhece as pessoas, porque a gente tem elas nas redes sociais, a gente acaba ficando um pouco confuso sobre o que é de fato ser íntimo de alguém, né? Ser próximo. Eu acho que às vezes a gente fica meio confuso. Eu sigo uma pastora que eu gosto muito de ouvir as mensagens dela, e eu acompanho, né? Acompanho os vídeos, acompanho ela nas redes sociais, a relação dela com a família. Eu sei a respeito da vida dela muita coisa, mas eu não sou amiga dela, né? Eu não sento com ela para conversar. Eu não sei quais são os verdadeiros sonhos dessa pessoa, eu não sei o que deixa ela triste, eu não sei... eu não passo tempo com ela. Quer dizer, na verdade, eu gasto muito tempo ouvindo ela, mas eu não a conheço. E o que assusta é que a gente, às vezes, passa mais tempo ouvindo e vendo a vida de alguém distante do que se envolvendo na vida das pessoas que estão próximas de nós. Gente, eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Né? Mas nesses dias, ouvindo, depois desse pensamento, né, refletindo sobre isso, eu fui percebendo quanto mais isso tem acontecido. Então é isso. Será que a gente tem tido tempo de conversar com quem está perto? Será que a gente tem sido mais íntimo das pessoas? Será que a gente ainda conhece essa pessoa que está ao nosso lado? Porque as pessoas vão mudando, vão passando por coisas. Será que eu ainda conheço? E, obviamente, eu transferi isso para Deus, né? Senhor, como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Tem sido um relacionamento de escuta? E eu diria que o mal desse século, né, essa ansiedade, essa produtividade, né, essa correria que a gente vive. A gente está sempre cansado, está sempre sobrecarregado, a gente, enfim, está sempre com muitas coisas para fazer, e o tempinho que a gente tem disponível, por favor, né, dá licença que eu vou descansar agora um pouquinho, né? Dá licença que eu vou descansar agora um pouquinho. Né? A gente vai ocupando mais a nossa mente. E toma-lhe entretenimento. E a dopamina lá em cima, né? Que não permite nem a gente descansar de verdade. Nem muito menos estar presente, né? Tá naquele ambiente de verdade. Né? E nesse ritmo a gente vai se desconectando. A gente vai perdendo o sentido da própria vida. Porque eu não sei se é só comigo, mas tem dias que a gente acorda, meu Deus, mais um dia.
E eu mesma, né? Esses dias eu até fiz um vídeo sobre isso, porque agora eu sou muito mídia, eu estou falando mal das redes sociais, mas eu estou lá para ver se a gente acorda. Mas eu costumo fazer meu devocional diariamente. E aí, naquele dia, foi na segunda-feira, eu não conseguia concentrar. A minha cabeça não conseguia nem ler a Bíblia. Gente, eu estava assim, tinha tanta coisa passando pela minha mente. Eu tinha acabado de acordar. E eu não conseguia me concentrar na minha leitura. As meninas estavam em casa, eu falei, gente, eu preciso sair. Saí, fui fazer minha caminhada, né? Fui tentar orar caminhando. Mas eu comecei a caminhar e eu não conseguia nem orar. Minha cabeça ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí, de repente, eu comecei a olhar para o caminho. E aí comecei a perceber flores no meio do caminho. E aí eu fui trazendo a minha consciência para aquele momento, né? Só Deus faz isso. Trazendo a minha consciência nessa coisa da contemplação. Eu fui focando naquele momento que eu estava. E aí eu pude estar presente ali. Eu podia estar inteira. E aí sim, eu comecei a ouvir a Deus, eu comecei a orar, eu comecei a aquietar a minha mente. Mas, gente, olha o tempo que demorou isso. Foi uma caminhada, sei lá, de 1h e pouco. Ainda bem que eu tinha esse tempo, né? Ainda bem que eu podia, mas eu precisava disso. Era uma segunda-feira. Se eu não conseguisse romper ali, eu não sei como seria a minha semana. E foi uma semana em que outros dias eu acordei assim também. Mas como eu já tinha tido aquela vitória, eu sabia que eu tinha que insistir. E aí, por conta disso, eu lembrei de um texto. E eu quero que vocês aqui tenham misericórdia da minha vida e misericórdia da vida de vocês, porque não é um texto fácil. É um texto que vocês conhecem. Provavelmente a gente já ouviu muito, mas eu queria ler com vocês Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu queria orar antes da gente ler o texto também. Senhor, nós entregamos aqui o nosso coração. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, que o consolo do Espírito, que o abraço do Espírito agora entre nesse lugar. Que seja a partir desse lugar, Senhor, do Teu amor, que a gente possa acolher o Espírito da profecia, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu repreendo toda acusação do inferno, eu repreendo toda a culpa, Senhor. O Senhor já venceu na cruz, Senhor. Nós declaramos a vitória nas nossas vidas. Que esse caminho agora que a gente vai percorrer seja para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, seja o Todo-Poderoso aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É duro mesmo, mas fica aqui comigo, vamos digerir isso juntos. É impressionante como a palavra de Deus assim é atemporal, né? É o espírito da profecia mesmo. E uma coisa que quando eu li esse texto novamente, né, me chamou muita atenção, eu falei, gente, como esse cenário é parecido com o nosso cenário nos dias de hoje, né? Laodiceia era uma igreja que ficava onde fica hoje a Turquia, e era um centro comercial, era um centro financeiro daquela época. Era uma potência de tecnologia, de medicina, eles fabricavam colírios, né, que eram muito famosos. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos aqui num país que é rico, que é um centro financeiro, né, uma potência tecnológica. E muitos de nós viemos para cá buscando melhores condições de vida, né? Melhorar aquilo que a gente tinha. Só que isso traz para nós, às vezes, uma esperança depositada nas riquezas desse mundo. E eu acho que muitas vezes essa é a grande causa da nossa ansiedade. Porque aquela sociedade, como a nossa, tinha um foco em consumir. A Fernanda orou aqui hoje, né, falando da nossa autossuficiência. Isso é uma realidade, né? Eu vou atrás, eu corro atrás. A gente nem queria, mas é assim que a gente age. E muitas vezes uma indiferença uns com os outros, e é disso que eu estou falando desde o começo, porque estava todo mundo muito ocupado. E a gente vai falar mais sobre alguns detalhes do texto, mas o que cortou meu coração, o que foi assim a grande coisa nesses dias para mim foi: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e isso ficou ecoando na minha mente. Se alguém ouvir a minha voz. Lá em casa a gente tem uma campainha que não toca dentro de casa, né? Ela faz barulhinho, é um sensor ali. Então, quando tem célula, a gente tem que ficar ligado nas notificações do celular, a gente tem que ficar atento ali na sala, porque se pode alguém bater e eu não ouvir, e a pessoa ir embora. Se eu estiver distraída, se eu não estiver prestando atenção, se aquele momento ali não for importante para mim, a pessoa vai bater na porta e vai embora. Eu vou achar que ninguém veio na célula. E o texto está mostrando que Jesus estava perto. Vocês concordam? O que estava distanciando a igreja de Jesus ali naquele momento? Era uma porta. Então estava perto. Mas ele estava onde? Do lado de fora. Se você for na minha casa na célula, se estiver do lado de fora, você não vai participar do estudo, você concorda? Você vai ficar do lado de fora, mesmo você estando muito perto. E, gente, eu acho muito importante ressaltar que essa carta foi escrita para uma igreja. Para pessoas que estavam interessadas em Jesus. Elas queriam estar com Jesus, né? Elas eram crentes. E eu tenho visto isso muito, inclusive às vezes na minha vida eu falo isso com muito temor, Jesus virando um influencer, né? A gente vai vendo ele de longe, a gente acompanha o que ele faz na vida das outras pessoas. A gente vai lendo a Bíblia como quem está dando um scroll no celular, aí check a meta, minha leitura. Mas a gente não conhece ele de verdade. Às vezes até um dia a gente conheceu, mas a gente perdeu o contato. Sabe aquela pessoa que um dia foi muito próximo e você perdeu o contato? A gente não sabe mais quais são os anseios de Jesus. A gente não sabe o que está no coração dele para hoje. A gente consome de Jesus, né? Consome de pessoas que falam de Jesus, ensinamentos, muita informação, muito conteúdo,
mas uma prática vazia. E sabe o que isso gera? Mais insatisfação. A gente cria uma lista assim gigante de coisas que Deus deveria ter feito na minha vida e não fez. Gente, está aqui, eu apresentei tudo isso aqui para Deus, mas a gente só fica insatisfeito, reclamando. Estabelece um monte de meta que a gente coloca para nós mesmos e que Jesus não cumpriu. Ele não cumpriu as minhas metas. Eu queria esse ano tantas coisas. Pô, Jesus, eu nem sei quem, né? Está fazendo lá na vida do outro, mas na minha vida isso não está acontecendo. Porque, gente, se relacionar é dar ouvidos. É parar para ouvir e se importar com o que o outro vai falar. Relacionamento exige dedicação, exige intencionalidade, exige constância. Aquele povo lá, só aquele povo lá, estava tão distraído, correndo atrás de riqueza, de roupa, né? A roupa bonita, do tratamento medicinal mais novo, né? Os peptídeos. Correndo atrás das casas bonitas, que às vezes eles não percebiam que a casa deles estava vazia. Aos olhos de Deus, eles eram o quê? Pobres, cegos e nus. E esse é um alerta, gente, para que a gente não seja essa igreja distraída, muito ocupada, que está deixando Jesus do lado de fora. E eu acho tão tremendo que Jesus tenha se preocupado em deixar esse registro para a igreja, né? Assim, deixar essa palavra profética para nós, até hoje, né? Ecoando, porque é um caminho de restauração que ele está propondo nesse texto. Ele não fala isso para nos humilhar, né? Assim, para dizer, eu vou abandonar vocês, seus feiosos, horrorosos, não quero mais saber. Não tem nada disso. É um caminho de restauração que Jesus propõe nessa carta. E esse caminho passa por a gente aprender a investir naquilo que tem real valor. A gente até estava falando no carro esses dias, a gente sempre comenta um pouco sobre o que Deus está falando. E, meu Deus, a gente precisa de um choque de realidade. E aí a Vitória falou assim, o choque de realidade do rei Salomão, lá de Eclesiastes. Né? Que tinha tudo. E, de repente, ele fala, conseguiu todas as coisas, e ele fala que tudo foi correr atrás do vento, que era tudo vaidade. É tudo vaidade e correr atrás do vento. Esse choque de realidade, eu espero que eu não precise ter esse choque de realidade mais tarde, que o Senhor hoje possa mover o meu coração, para que hoje eu possa decidir, né, fazer diferente. Porque senão a nossa vida vai perdendo sentido. E a gente está vivendo muitas vezes como quem não tem Jesus, né? Vai perdendo a alegria, vai perdendo a satisfação. Mas vamos lá no verso 18, por favor, Henrique. Porque Jesus vem e dá um conselho. Ele quer poupar a gente de viver uma vida sem sentido, sabe? E ele diz assim, ó. Compra de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Ou seja, ele está falando o quê? O que vocês estão? Aqui, a minha família me distraindo aqui, rindo. Volta. Ou seja, invista nas verdadeiras riquezas. E aí ele fala, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. O que ele está falando? De santidade. A gente tem falado tanto sobre isso, né? Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ele está falando aqui de buscar por revelação, para que caiam, sabe, as impurezas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar com clareza a verdade. E é interessante porque ele fala, o conselho dele é compre. Isso tem um preço. Né? Seja intencional, se dedique, invista tempo, invista recursos pelo que vale a pena.
compre as verdadeiras riquezas, né? Esse é o conselho de Jesus para nós hoje. E aí no verso 19, ele faz assim, ele fala: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Ele está dizendo para a gente hoje: eu estou te repreendendo porque eu te amo. Né? E quantas vezes eu, como mãe, né, fui disciplinar minhas filhas, e eu falei: olha, mamãe está aqui, eu estou falando isso porque eu te amo. Eu não posso deixar você continuar fazendo dessa maneira. Então, que o Espírito Santo possa nos tomar e falar assim ao nosso coração, nessa voz suave que a gente é capaz de suportar. E Ele pede para que a gente seja diligente. Eu gosto tanto dessa palavra, porque a diligência, ela tem a ver com uma constância, ela tem a ver com uma intencionalidade, né, com a disciplina e um dia a dia de transformação. Eu não vou resolver tudo hoje, mas hoje um pouco. Se eu falhar hoje, ainda tem amanhã, né? Mas eu, diligentemente, eu vou cuidando dos meus dias para que dia a dia eu possa aprender do Senhor, né? E eu possa achar esse lugar de arrependimento e encontrar esse perdão, essa reconciliação. E Jesus, como aquela mãe, né? Que eu comecei aqui a mensagem hoje, Ele quer restaurar a comunhão. Ele quer que você dê ouvidos, Ele quer revelar o amor dEle. Porque não basta estar perto, Jesus quer intimidade. E aí segue o texto lá no 20, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele só está esperando você prestar atenção, você ouvir, para sentar à mesa com você. Ele só vai sentar na mesa com quem der ouvidos. E a mesa é esse lugar de provisão, de comunhão, de conversa, de intimidade, onde a gente vira um com Jesus, onde a presença dEle nos toma e a nossa vida é transformada. Gente, a mesa é tão bom sentar à mesa, né? É tão bom ter esse lugar de intimidade. Então eu preciso estar atenta, eu preciso abrir a porta, senão a minha casa vai continuar vazia. Ou vai ficar cheia de coisas que não preenchem, né? Cheia de entulho. Então, se eu estiver ligada, atenta, eu vou ouvir, eu vou abrir a porta. E aí chega nesse final que eu acho arrebatador, tremendo. Ao vencedor, o 21, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Se eu acho esse lugar de arrependimento no meu coração, se eu invisto, se eu compro aquilo que Ele me ensina, né? Isso tudo que a gente falou aqui hoje. Se eu obedeço esse direcionamento, se eu abro a porta, se eu estou de ouvidos atentos, Ele está me prometendo aqui uma vitória. E é uma vitória eterna. Ele está me prometendo um lugar eterno na presença dEle. Gente, esse ambiente de louvor, eu amo esse lugar. Toda vez que a gente começa a adorar aqui, essa presença de Deus, assim, para mim, não tem melhor lugar na vida. E pensar que eu vou viver isso eternamente. Se você não ama esse lugar, eu oro para que o Espírito Santo também te mostre o valor desse lugar. Que você seja desses, como naquela música, né? Quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Que esse seja o anseio do seu coração, essa eternidade com o Pai, sentada junto ao Senhor, na sala do trono, eternamente adorando. Oh, glória. E o versículo final diz: aqueles que têm ouvidos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso. O alerta hoje para a gente é que a gente destape os nossos ouvidos, né? Para que a gente esteja atento, para que a gente esteja disponível, para a gente poder encontrar esse lugar de restauração. E eu queria muito orar com cada um de nós, mas eu queria principalmente que você pudesse fechar os seus olhos. E que aí, na sua mente, muitas vezes distraída, muito ocupada,
né? Você já está pensando aí no almoço, é Dia das Mães, tantas coisas que tem essa semana para fazer. Eu queria muito, 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 muito que você pudesse deixar esses pensamentos passarem, para que nessa hora o Senhor possa bater a tua porta e você está pronto para ouvir e abrir. Ah, Senhor, eu oro, Senhor, para que haja no nosso coração esse lugar, Senhor, de arrependimento, essa vulnerabilidade, reconhecendo, Senhor, que somos fracos, sim, Senhor. O Senhor está querendo comunhão conosco. Da tua parte está tudo pronto, Senhor. O Senhor tem nos chamado, o Senhor está preparado, o Senhor tem sempre provisão, o Senhor tem tudo que a gente precisa. Tem as vestes mais lindas, tem o ambiente mais perfumado, tem as cores mais lindas, Senhor, disponíveis para nós. Uma vez que a gente abrir a porta, uma vez que a gente aquieta a nossa alma e permite que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, aquieta a nossa alma nessa manhã. Que a gente possa encontrar, Senhor, esse caminho de restauração. Que aquilo que é distração, Senhor, possa encontrar a Tua presença. Pai, como a corça suspira pelas águas, eu anseio por Ti, Senhor. Que esse possa ser o clamor do Teu coração. Porque se você tem buscado em outras fontes, eu sinto te informar que você vai ser frustrado. Porque a única fonte capaz de saciar a tua sede é o Senhor. Ah, Senhor, nós te convidamos, Pai, entra na nossa casa. Vem cear conosco, Senhor, nessa manhã. Nós celebramos a Tua presença. Queremos estar aqui, Senhor, e Te dar ouvido, sentar à mesa e ouvir, Senhor, do Teu coração. Ouvir os Teus planos para as nossas vidas. Ouvir, Senhor, o que tem apertado no Teu coração. Ah, Senhor. Restaura-nos, Senhor, restaura a comunhão, restaura, Senhor, essa intimidade. Senhor, visita os lares. Eu oro, Senhor, pela intimidade nos lares, entre os maridos e as esposas, entre mães e filhos, pais e filhos, Senhor, entre os irmãos. Restaura a nossa comunhão, Senhor. Nós, aqui como igreja, como a Four Seasons, nós temos tanto para nos alegrar, Senhor. A gente tem visto uma comunhão maravilhosa entre os irmãos. Mas, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais da Tua presença no dia a dia das nossas vidas. Que essa graça que essa mãe que recebeu, Senhor, de ter o filho restaurado, de estar vendo, Senhor, esse caminho de volta para casa, Senhor, que a gente possa também viver em nós, Senhor, esse caminho de volta para casa, esse lugar de consolo, de abrigo da Tua presença. Ah, Papai, dá-nos ouvidos para ouvir, Pai. Senhor, que a gente esteja atento à Tua voz. Em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus. Ah, Senhor. E eu queria aproveitar essa oportunidade. E se você tem sentido também, assim como eu, muitas vezes, essa mente distraída, dispersa, essa dificuldade de entrar na presença,
Eu sei que tem nesse lugar hoje uma unção que não vem de mim, com certeza, porque eu não tenho nada disso para oferecer. Mas é uma unção do alto. O Senhor batendo a porta. O Senhor aqui apresentando para nós um caminho de restauração, um caminho para a presença, um caminho para a mesa. Eu queria te convidar aqui, a vir aqui na frente. Se você tem se sentido assim, se isso tem sido uma luta na sua vida, e a gente quer orar por você, e a gente quer te liberar. Se você puder ficar em pé agora, nessa hora. O Senhor aqui. Se você está ouvindo a voz dele te convidando para mais próximo, para estar mais próximo, para mais intimidade, se tem havido barreiras, se Jesus tem sido esse influencer, às vezes mais do que aquele que tem compartilhado do seu dia a dia, eu queria que você pudesse vir aqui mesmo, como um passo de fé, para trazer essa nova realidade para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Mesmo na escura noite, correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro, mesmo se meio à dor. Esperarei em ti, Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, esperarei em ti, ó Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos.
oportunidades que temos, Senhor, de compartilhar a vida contigo, Senhor. Quando o Senhor se entregou naquele sacrifício, sempre foi para ter uma família, sempre foi para sentar à mesa conosco, sempre foi para ter comunhão, para fazer de nós irmãos de um mesmo Pai, compartilhando dessa mesa, compartilhando da alegria do reino. Obrigada, papai, obrigada, Senhor. E agora, eu queria... Será que alguém consegue para mim chamar a Lara? Gente, vai ter aqui uma apresentação das crianças em homenagem ao Dia das Mães. Deixa eu tirar aqui as minhas... Me ajuda aqui, até telão. Luiz, ajuda aqui a tirar. Cadê? Quem vai falar? Precisa dar do stand. Vixe, esse aqui vai ficar ruim. Não pode ser um só? Então tá. When do I start? Now? Wait, what? Start? Ainda que eu falasse todas as línguas do mundo e tivesse palavras belas e profundas, sem o amor de mãe tão puro e sem fim, nada teria valor dentro de mim. O amor de mãe é paciente, sabe esperar. É bondoso, é cada gesto, é cada olhar. Não se irrita com facilidade, sabe perdoar, carrega nossas dores sem reclamar. Não guarda mágoas, prefere esquecer e a cada dia nos ensina a viver. Tudo suporta com força e fé, mesmo quando nem queria estar de pé. Tudo espera, nunca perde a esperança e sustenta com amor cada criança. Mesmo cansada, continua a cuidar, mesmo em lágrima, insiste em nos levantar. Seu abraço é abrigo, sua voz é paz, seu amor nos fortalece e nos refaz. O amor de mãe nunca falha, não tem fim. É flecha do amor de Deus em mim. É luz que guia, é graça sem igual. E presente divino, amor celestial. Hoje agradecemos de todo o coração por esse presente de amor e dedicação. Mãe, você é a bênção que Deus nos deu, o mais lindo retrato do amor de Deus. Obrigada, mamães, de todo o coração. Vamos falar de novo, mais uma vez aqui. Obrigada, mamães, de todo o coração. Espera aí que o Daniel agora vai falar que ele não falou. Então, fala, Daniel, como que você vai falar? Obrigada, vamos lá. Obrigada, mamãe. Você fica...
Tudo bem, tudo bem. Ele trabalhou duro para ficar aqui quietinho, gente. Vamos reconhecer isso. Obrigada, mamães. A gente quer muito agradecer mesmo todo o amor, todo o cuidado de vocês com as nossas crianças. Então, o nosso trabalho aqui do Ministério Infantil seria, assim, impossível se não fosse o auxílio de todas vocês, né? Falando, trabalhando e ministrando no coração dessas crianças. Então, muito obrigada. E agora a gente também quer fazer uma surpresa. A gente quer chamar o nosso pastor, Mateus, que está fazendo aniversário hoje. Obrigada, Mateus, pela sua vida. E a gente tem uns mocinhos aqui que vão orar por você. Cadê os meninos, gente? Vem aqui. Traga uma cadeira aí para mim. Seus discípulos vão orar por você. Aí. Aí, ó. Quem vai começar? Passa o microfone, olha, passa o microfone, vai passando. Pode começar então, Dênia? Vamos lá. Vai passando, Jana, levanta as mãos. Dear Lord, thank you for our pastor, Lord, that he is teaching this new generation, Lord, how to be more like you, straining us, Lord, for the word, Lord, and that he's helping us become more like you, Lord. Deus, muito obrigado por tudo. Quero orar pelo pastor, né, o pai da minha namorada, né, e que ele possa continuar sendo guiado pelo Senhor e ser um bom líder e que possa ajudar os outros aqui nessa igreja, Senhor. Amém, Senhor. Eu quero orar pela vida do meu pai, pastor. Oro para que ele tenha um ano cheio de bênçãos, Senhor, um ano também que ele possa influenciar muita gente aqui na igreja, fora da igreja, Pai, e que ele possa trazer muita gente para o Senhor também, em nome de Jesus. Senhor, eu gostaria de agradecer pela vida do Mateus, Senhor, que ele possa continuar sendo luz, Senhor, trazendo muitas pessoas, Senhor, para essa igreja, para o teu caminho, para o teu amor, Senhor, espalhando a tua palavra, Senhor. Eu gostaria de agradecer como igreja, a gente vê a dedicação dele, não só dele, como da família inteira, Senhor, a dedicação que eles têm para ti, Pai. E nós agradecemos por isso, Senhor. Amém. Pai, queria agradecer aqui pela vida do nosso pastor, Pai. Queria agradecer por ele ser um pastor tão bom, por ele nos ensinar a palavra de Deus, dele viver a palavra e nos mostrar a experiência que ele tem e nos fazer também querer ter essa experiência, Pai. E nós queremos viver cada dia mais a Tua presença, assim como Ele vive, Pai. Amen. Thank you, God, for this day. I want to thank you for our pastor. Thank you because Jesus gave him another year of life. Bless him, help him in everything he does, so he can inspire more people, so he can grow closer to God every day, and so he can be a leader for us, so we can grow closer to God every day. I want to thank my pastor because he's such a blessing for me and my family. He's the one that helped us in our baptism, so we're always going to be connected and together in Christ, and it's something beautiful I want to thank for. I want to thank you, God, for his life, for his family, and for all the beautiful things he's doing here for your glory and for your honor. In Jesus' name, amen. Amém. Tremenda oração dos jovens, olha aí, nova geração. E a gente queria também, como igreja, né, abençoar a vida do Mateus aqui, honrar a vida dele. A palavra de Deus diz que a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra.
Ou seja, a quem a honra é devida, a gente deve honrar, né? E a gente quer honrar aqui a vida do pastor Mateus, uma bênção na nossa vida. Quando eu penso nele, eu lembro do versículo de Davi, Salmo 69, que diz: o zelo pela minha casa me constrange, né? Então, eu caminho há muitos anos com ele e eu sei que esse zelo que ele tem, né, por nós, pela casa do Senhor, nos constrange realmente, né? E nos é um modelo, né? É interessante que Jesus falou, né? Quando entra ali no templo e vê aquela bagunça toda, né? E ele acaba com aquela bagunça. E aí a palavra diz que os discípulos se lembraram desse salmo, que o zelo da minha casa né, me constrange, me consome, né? E a gente vê isso no coração do Mateus, né? Um zelo diferente pela casa do Senhor, uma preocupação. E isso é honra ao Senhor e a gente quer honrar a vida dele hoje. Vamos orar mais uma vez agora, todo mundo, né, pela vida dele. A gente encerra também esse momento. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Mateus, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse pastor que o Senhor confiou aqui a cada um de nós, Senhor. Por esse irmão, por esse companheiro, Senhor. Continua, Senhor, enchendo o coração dele com esse zelo, Pai, com esse zelo que é tão raro nos dias de hoje, Senhor. Que coloca o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Senhor, que haja fruto, que haja fruto. E eu sei que o fruto que Ele espera, Senhor, é muito maior do que as coisas dessa vida, Pai. Que haja fruto na vida da igreja, Senhor, que haja fruto na vida da família. Senhor, eu profetizo realmente a provisão do Senhor em todas as áreas, Senhor. Eu profetizo o Teu melhor, Senhor, sobre essa casa, sobre a família dele, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, que se reúne aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Não tenho nem palavras aqui para agradecer. Eu queria só orar pelas mães mais uma vez aqui, agradecer cada um por os presentes, pelas orações. Senhor, eu quero te agradecer por cada mãe aqui, Pai, por esse dia que mundialmente se comemora o Dia das Mães, Pai. Que o Senhor possa fortalecer mais uma vez, Pai, reanimar mais uma vez, trazer de volta, Senhor, a energia, a esperança, Senhor. Trazer de volta as lembranças, Pai. E obrigado por ter confiado, Senhor, a cada uma delas, Pai, esse dom precioso, Pai. Nos leve em paz e segurança, dê para cada uma semana cheia da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.